Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite. Aqui é a Fran. A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. Chegamos ao local no fim da tarde, após horas dirigindo por estrada de terra irregular, guiados por mapas antigos e indicações vagas. O ponto aparecia como área de camping informal perto de um rio estreito. Não havia placas, casas ou sinal de celular. O silêncio chamava atenção, não por ausência total de sons, mas por parecer controlado. Mesmo assim, montamos a barraca com pressa, acreditando que o desconforto fosse apenas cansaço acumulado da viagem longa demais. Quando a luz começou a desaparecer, a mata pareceu se fechar ao redor do acampamento. O ar ficou parado, sem vento algum, e o capim se movia em pequenos intervalos, como se algo passasse entre ele. Acendemos a lanterna e percebemos que a luz não alcançava muito longe, sendo engolida pela escuridão. Ainda não era medo, apenas a sensação estranha de estar em um lugar que não reagia bem à presença humana ali. Preparamos a comida em silêncio, sentados próximos demais, uns dos outros. O som dos talheres parecia alto e deslocado. Nenhum inseto se aproximou. Nenhum animal fez barulho. A noite caiu de uma vez, sem transição visível. Às 11, decidimos entrar na barraca e tentar dormir. Acreditávamos que o cansaço resolveria aquela tensão crescente, ignorando a impressão persistente de que algo ao redor parecia atento demais aos nossos movimentos contidos e hesitantes. O primeiro passo foi ouvido quando todos já estavam deitados. Não soou como galho quebrando ou folha seca. Era peso distribuído, firme, cuidadoso. Depois veio outro, do lado oposto da barraca. O som não se aproximava nem se afastava, apenas circulava. Tentamos identificar se poderia ser algum animal grande, mas o ritmo era regular demais. Aquilo não corria, não hesitava, não errava o compasso, em momento algum. Durante um movimento constante, os passos começaram a formar um círculo completo em volta da barraca, sempre mantendo a mesma distância. Cada volta levava o mesmo tempo, sem aceleração ou pausa prolongada. Não havia respiração audível, nem cheiro, nem som de vegetação sendo empurrada. Apenas o contato rítmico com o chão. Aquilo durou minutos, que pareceram longos demais para serem coincidência. Ninguém falou, mas todos estavam acordados, atentos e presos ao som repetitivo. Em determinado momento, os passos pararam exatamente atrás da minha cabeça. O peso ficou imóvel por tempo suficiente para provocar dor física no peito. Nenhum som adicional surgiu, nem mesmo deslocamento de ar. Era como se algo estivesse parado, inclinado, observando através do tecido fino da barraca. Minha respiração ficou curta e controlada. O silêncio era tão pesado que parecia pressionar os ouvidos, tornando impossível distinguir-se. O perigo ainda se movia ao redor. Quando os passos recomeçaram, estavam mais lentos. O intervalo entre cada contato com o chão havia aumentado, como se a coisa tivesse mudado a intenção inicial. Não era mais apenas circular. Às vezes parava, depois seguia. O padrão havia sido quebrado. Um dos zíperes da barraca tremeu levemente, sem ser tocado. O tecido esticou como se alguém tivesse apoiado a mão por fora, testando resistência. Sem força visível, senti um calor súbito nas costas, seguido por um formigamento intenso, que subiu até o pescoço. Minha visão escureceu por segundos, mesmo com os olhos abertos. O som dos passos voltou a se acelerar. Agora, irregular. Algo arranhou o chão próximo, deixando marcas que só veríamos depois. Não parecia curiosidade. A movimentação transmitia irritação contida, como se nossa simples permanência ali fosse uma afronta calculada e não tolerada por muito tempo. A barraca se inclinou levemente para um dos lados, sem cair. Nenhuma haste cedeu. O movimento foi controlado demais para ser vento. Um ruído baixo, quase vocal, escapou do lado de fora. Não era palavra, nem animal reconhecível. Soava como ar forçado, por uma garganta que não precisava respirar. Nesse instante, um dos meus dedos travou incapaz de se mover, tomado por dor aguda e perda total de sensibilidade. Quando os passos cessaram de vez, o silêncio voltou deformado. Não trouxe alívio, trouxe expectativa. Permanecemos imóveis por tempo indefinido, até o céu começar a clarear de forma lenta. Só então ousamos sair. O chão, ao redor da barraca, estava marcado por pegadas profundas, longas demais para um humano. Nenhuma delas se afastava. Todas terminavam abruptamente, como se a coisa simplesmente tivesse deixado de estar ali. A claridade fraca da manhã revelou marcas circulares ao redor da barraca, profundas demais para simples passos humanos. Não havia calcanhar definido, nem dedos claros, apenas depressões alongadas no solo duro. Nenhuma trilha levava para fora do círculo. O ar continuava pesado, difícil de respirar. Recolhemos o que foi possível, sem desmontar tudo. O carro demorou a ligar, falhando 2 vezes antes de pegar, como se ainda resistisse à nossa partida. Saímos do local em silêncio absoluto. Ninguém sugeriu voltar para buscar o restante do equipamento. A estrada parecia mais longa do que no dia anterior. O rádio não funcionava. Apesar de estar ligado, a sensação de estar sendo acompanhado persistiu por vários quilômetros, mesmo sem ver nada pelos retrovisores. Só quando alcançamos a rodovia principal, o peso no peito diminuiu. Ainda assim, ninguém comentou o ocorrido, como se falar pudesse trazer algo junto. Nos dias seguintes, os efeitos não desapareceram. Passei a acordar sempre no mesmo horário, com a sensação de que algo circulava o quarto. Não havia passos audíveis, mas o padrão era idêntico ao da noite no acampamento. Um movimento contínuo, paciente. O ar ficava frio, mesmo no verão. Exames médicos não apontaram nada. Ainda assim,
O corpo reagia com tremores involuntários e episódios de falta de ar difíceis de explicar racionalmente. Voltamos ao local 2 semanas depois. Durante o dia, por necessidade de encerrar aquilo. O ponto estava diferente. Nenhuma marca no chão. Nenhuma alteração visível. Encontramos parte do equipamento intacto, exceto a baraca. O tecido estava rasgado por dentro, em linhas paralelas e simétricas. Como se algo tivesse pressionado e deslizado repetidas vezes. Não havia sinal de faca, animal ou desgaste natural que explicasse aquele padrão preciso e repetitivo. Moradores da região disseram que ninguém acampa ali depois do pôr do sol. Não falaram em ataques ou mortes, apenas em movimentações estranhas. Um deles mencionou que à noite o terreno anda. Não explicou. Mudou de assunto rapidamente, visivelmente desconfortável. Percebemos que o problema não era o que vimos, mas o que foi normalizado por quem vive perto. Aquilo não era raro, apenas não era discutido com quem vinha de fora. Após aquele retorno, tentamos seguir a vida normalmente, mas pequenas alterações se tornaram constantes. Sons circulares surgiam em ambientes fechados, como corredores ou quintais. Nunca se aproximavam demais, nem se afastavam por completo. O padrão lembrava exatamente a movimentação ao redor da barraca. Não havia visão, apenas a certeza do deslocamento. A sensação não provocava pânico imediato, mas um alerta contínuo, como se o corpo reconhecesse algo que a mente se recusava a aceitar conscientemente. Com o passar do tempo, percebemos que o fenômeno não se manifestava sempre da mesma forma. Às vezes vinha como pressão no ar, outras como dor súbita, em partes do corpo, principalmente mãos e peito. Nenhum de nós teve sonhos claros, mas todos relataram despertares bruscos, no mesmo horário da madrugada. A repetição começou a nos preocupar mais do que o evento original, pois indicava que o contato não havia sido encerrado naquela noite. Evitei contar a história fora do grupo, temendo parecer exagero ou invenção. Ainda assim, um conhecido mais velho ouviu em silêncio e apenas comentou que certos lugares funcionam como pontos de passagem. Disse que algumas coisas não seguem pessoas, mas reconhecem quando são reconhecidas. Aquela frase ficou presa na mente. Não parecia superstição comum, soava como aviso tardio, dado por alguém que sabia exatamente do que estava falando e preferia não aprofundar. Os episódios diminuíram com os meses, mas nunca cessaram completamente. Tornaram-se espaçados, imprevisíveis. Em noites muito silenciosas, ainda sinto a mesma pressão nos ouvidos e a sensação de movimento circular ao redor da casa. Não há ruído claro, apenas a certeza do trajeto. Nunca houve tentativa de aproximação direta. É como se a coisa mantivesse distância suficiente para ser percebida, mas não confrontada, respeitando um limite que desconhecemos. O mais perturbador é que o medo não está ligado a ataque ou violência. Está ligado à constância, ao entendimento de que algo observou, avaliou e decidiu recuar. Não por incapacidade, mas por escolha. Não houve aviso, nem ameaça explícita. Apenas a confirmação silenciosa de presença. Desde então, evito locais isolados à noite e desconfio de silêncios longos demais. Nem tudo que circula precisa ser visto para continuar existindo. Com o tempo, entendemos que o episódio não nos transformou em alvo, mas em referência. Algo reconheceu nossa presença e registrou nossa reação. Isso explicava a ausência de agressão direta. Não fomos expulsos à força, apenas observados, até que fôssemos embora, por decisão própria. A ideia de que a coisa poderia ter feito mais, mas escolheu não fazê-lo, tornou-se mais perturbadora do que qualquer ataque explícito que pudesse ter ocorrido naquela noite. Revisitando mentalmente cada detalhe, percebemos que o comportamento sempre seguiu uma lógica precisa. Aproximação gradual, TSTD, limites, imitação de sons e retirada completa. Nada foi aleatório. O padrão se repetiu em todos os relatos posteriores entre nós. Isso afastou qualquer tentativa de explicar como histeria coletiva. Havia método, e onde há método, há intenção, mesmo que não compreendamos sua origem ou propósito final. Nunca mais conseguimos dormir profundamente quando estamos juntos, no mesmo ambiente. Pequenos ruídos ganham importância exagerada. Qualquer movimento circular chama atenção imediata. Criamos hábitos inconscientes de observar portas, janelas e corredores. Não é medo constante, mas vigilância. Algo aprendido naquela noite e incorporado ao cotidiano. Uma adaptação silenciosa, semelhante à de quem sobreviveu a um evento que não pode ser explicado, apenas respeitado. O local do acampamento deixou de aparecer em fóruns e mapas digitais. Meses depois, não sabemos se foi removido por alguém ou se nunca deveria estar ali. Nenhum registro oficial menciona a área como ponto recreativo. É como se o lugar tivesse sido apagado aos poucos, sem alar. Isso reforçou a sensação de que certas ocorrências não são negadas, apenas deixadas fora do alcance de quem não sabe exatamente onde procurar. Hoje, quando penso naquela noite, não lembro de formas, olhos ou vozes definidas. O que permanece é o som cadenciado de passos, descrevendo um círculo perfeito, uma movimentação paciente, sem pressa, sem erro. Aquilo não precisava se mostrar para existir, bastou estar ali, ao nosso redor, para deixar claro que nem todo território vazio está realmente desocupado, principalmente quando o silêncio parece atento demais. Evito usar nomes como criatura, entidade ou espírito para descrever o que ocorreu. Esses termos simplificam algo que não foi simples. O que encontramos naquela noite não demonstrou emoção, fome ou raiva. Demonstrou consciência espacial e paciência. Observou sem pressa, testou sem atacar e encerrou o contato quando decidiu. Isso sugere algo que não depende de medo para existir, nem de confronto para afirmar a presença naquele território específico. Depois de
Tudo passamos a prestar atenção em lugares onde o ambiente parece atento demais. Áreas onde o silêncio não é ausência, mas contenção. Aprendemos que certos locais não reagem bem à ocupação humana prolongada. Não expulsam de imediato, mas aguardam. A experiência nos ensinou que sair ileso não significa que nada aconteceu. Às vezes, significa apenas que algo decidiu que ainda não era necessário ir além do observado. Nunca mais montamos barraca em áreas não oficializadas, nem permanecemos em regiões isoladas após o pôr do sol. Não por superstição, mas por reconhecimento de padrões. A noite em si não era o problema. O problema era o comportamento repetitivo, circular, controlado. Algo que se movia sem errar, sem improvisar. Aquilo não se perdeu no escuro. Sempre soube exatamente onde estava e quanto espaço nos concederia. O medo diminui com o tempo, mas a certeza permanece. Não de ameaça constante, mas de coexistência forçada, com algo que não precisa se explicar. Não houve aviso, nem mensagem final, apenas a retirada silenciosa. Às vezes, isso é mais perturbador do que qualquer encerramento violento, porque deixa claro que o contato não foi um acidente, mas uma escolha momentânea, interrompida, sem garantia de que não possa se repetir. Naquela noite, alguém andava em volta da barraca, descrevendo um círculo perfeito no escuro. Não para atacar, não para assustar de imediato, mas para marcar presença e medir reações. Nunca vimos forma, rosto ou olhos. Ainda assim, sabemos que não foi imaginação. Algumas experiências não deixam marcas visíveis. Date some padre, ou memória, e a compreensão inquietante de que nem todo silêncio significa ausência. Se o silêncio aí do seu lado ficar estranho, continue ouvindo. Este é só mais um relato. O grupo era formado por 9 estudantes experientes em montanhismo, todos acostumados a clima extremo. Partiram para a travessia da Serra Rolate adaptada em fevereiro, com equipamentos adequados e planejamento detalhado. O último registro foi um diário comum, sem sinais de tensão. A previsão indicava nevasca leve, nada fora do padrão. Ainda assim, moradores locais alertaram sobre aquela região específica, dizendo que o vento ali não se comportava como em outros vales próximos. No terceiro dia, montaram acampamento em uma encosta aberta. Decisão estranha para quem conhecia abrigo natural logo abaixo. A barraca foi fixada corretamente, mas a posição expunha o grupo ao vento direto. Durante a madrugada, algo aconteceu de forma abrupta. A lona foi cortada de dentro para fora em vários pontos. Nenhum sinal de ataque externo direto. Pegadas indicavam fuga em direções desorganizadas. Algumas pessoas descalças, outras vestindo apenas roupas internas. Os corpos começaram a ser encontrados dias depois, espalhados pela encosta e pela floresta abaixo. 2 estavam próximos a uma fogueira improvisada, sem roupas adequadas, com sinais claros de hipotermia. Outros apresentavam fraturas graves no tórax e no crânio, compatíveis com impacto extremo, mas sem ferimentos externos proporcionais. Uma das vítimas tinha olhos ausentes, outra língua arrancada. Nenhum sinal de luta entre eles, nenhuma pegada adicional, além das do próprio grupo. Investigadores descartaram a avalanche, devido à ausência de deslocamento de neve significativo. Animais também foram excluídos. Os ferimentos internos não correspondiam à queda simples. Relatos de moradores indicaram luzes estranhas no céu naquela noite, mas foram ignorados oficialmente. Instrumentos fotográficos recuperados mostravam imagens tremidas, com figuras escuras indistintas ao fundo. Uma das fotos nunca foi explicada. O filme estava parcialmente queimado, como exposto a calor intenso e breve. O relatório final concluiu força natural, desconhecida, como causa do ocorrido, encerrando o caso sem maiores explicações. Porém, documentos anexos permaneceram classificados por décadas. O padrão de abandono da barraca, o comportamento ilógico em condições extremas e os ferimentos incompatíveis continuam sem resposta definitiva. A serra recebeu um novo nome após o incidente, traduzido livremente como montanha que não permite retorno. Nenhum grupo repetiu a travessia completa desde então. Naquela noite, a temperatura caiu abruptamente, além das previsões. Ventos cortantes provocaram ruídos constantes, dificultando a comunicação. Testemunhos indiretos indicam que a barraca tremia como se algo tentasse empurrá-la. As lâminas de vento eram intermitentes, mas de força incomum. O grupo decidiu se reorganizar internamente, tentando manter contato visual. Alguns começaram a tremer severamente, mesmo com camadas de roupa e cobertores. O diário de uma das vítimas registrou movimentos estranhos fora da barraca, sons metálicos e arrastos próximos, que paravam quando olhavam, sugerindo observação constante. Tentaram manter calma, mas decisões ficaram ilógicas. Abriram a lona e saíram para buscar abrigo fora do planejado. Alguns caminharam descalços na neve, respondose à hipotermia imediata. O deslocamento não tinha destino claro, movendo-os em direções erráticas e separadas. A desorientação aumentou rapidamente. O vento e a escuridão encobriam pegadas, tornando impossível rastrear trajetórias precisas. Alguns encontraram pequenas elevações, tentando se proteger da força do ar, mas permaneceram expostos a temperaturas mortais. Fragmentos de equipamento foram deixados para trás, inclusive mochilas e botas. A lógica do grupo foi quebrada como se algo externo manipulasse percepção e decisões, acelerando os efeitos do frio extremo. Quando foram encontrados, parte do grupo estava em posição fetal, tentando se aquecer mutuamente,
outros em postura de fuga. Os ferimentos internos não explicam a força externa, sugerindo compressão intensa, sem impacto visível. Traços de queimaduras localizadas em roupas indicam calor súbito, de curto alcance, mas sem sinal de incêndio. Nenhum animal pôde causar os danos observados. Tudo indicava ação de força desconhecida, deliberada e seletiva. A barraca estava completamente rasgada, parcialmente coberta por neve compacta. Nenhum vestígio de luta ou arrasto de grandes objetos. Algumas fotografias registraram sombras longas e distorcidas entre os troncos próximos. Em um caso, a face de uma vítima parece distorcida e pálida, quase translúcida. Documentos oficiais omitiram esses detalhes. Os sobreviventes do último contato com o grupo descrevem sensação de observação intensa, como se a montanha estivesse viva, escolhendo quem poderia ou não permanecer ali. Ao se afastarem da barraca, alguns estudantes seguiram em direção a uma colina próxima, acreditando ser o ponto mais seguro. Outros ficaram tentando reorganizar os pertences. O vento mudou de direção, abruptamente, empurrando-os para fora do caminho previsto. Os passos se tornaram pesados, cada movimento exigindo esforço extremo. Os membros separados gritavam, mas o som era abafado pelo vento. A sensação de presença aumentava, como se algo invisível medisse cada ação. 2 estudantes caíram primeiro, afundando na neve profunda. Tentaram gritar por socorro, mas as vozes não se propagavam. Um frio intenso paralisava membros em questão de segundos. Ao tentar se erguer, notaram marcas estranhas próximas. Sulcos longos e regulares, como se mãos enormes tivessem pressionado a neve. Não havia pegadas humanas que explicassem. O grupo começou a compreender que não estavam apenas isolados, mas observados de forma deliberada, por algo desconhecido. O som de respiração profunda ecoava pelo vale. Os estudantes tentavam se orientar, mas a colina parecia se alongar artificialmente. As roupas congelavam ao toque do vento, formando crostas de gelo em minutos. Tentaram voltar para a barraca, mas perceberam que haviam perdido completamente o sentido de direção. Cada tentativa de comunicação entre os membros separados resultava em mais confusão. Alguns passos atrás deles indicavam aproximação constante, mas nada visível surgia entre os troncos e sombras. O primeiro corpo foi encontrado dias depois, em posição estranha, descalço, braços abertos e marcas profundas no torso. O segundo corpo apresentava ferimentos internos graves, sem cortes externos correspondentes. Nenhum sinal de luta. Equipamentos foram deixados no local, aparentemente jogados. O grupo restante nunca conseguiu explicar as decisões que tomaram. Alguns relatos indicam que houve corrida para fugir de algo que não viam, guiados apenas por instinto e sensação de ameaça extrema. A barraca foi finalmente examinada. Rasgos, de dentro para fora, indicavam saída rápida, talvez forçada, por pânico coletivo. Cobertores e sacos de dormir estavam parcialmente queimados, mas sem fogo ativo. Nenhuma pegada adicional fora registrada. As autoridades concluíram hipotermia extrema, combinada com força desconhecida, como caça oficial. Documentos internos, porém, mencionavam observação deliberada e sinais de pânico induzido, deixando claro que a montanha, de alguma forma, manipulou o comportamento e destino dos estudantes. Os últimos 4 estudantes seguiram tentando descer a encosta, mas a nevasca aumentou drasticamente. Visibilidade quase zero. Vento cortante e frio extremo tornaram cada passo arriscado. Um deles tropeçou e caiu, atingindo rocha afiada. Os outros tentaram ajudá-lo, mas perceberam que o corpo congelava rapidamente. O medo começou a dominar decisões, criando deslocamento errático. O som do vento parecia repetir vozes, confundindo o sentido de direção e aumentando o pânico coletivo. A separação aconteceu de forma natural e inevitável. 2 seguiram um caminho mais baixo, escorregando na neve instável. O frio os desacelerava progressivamente, gerando fadiga extrema. Sons leves, metálicos, surgiam atrás deles, como passos sincronizados. Não havia figura visível, mas a sensação de observação constante era esmagadora. Quando gritaram, a voz desapareceu no vento. A fuga era inútil. O ambiente parecia expandir-se, mantendo-os permanentemente em desvantagem física e psicológica. Um dos estudantes conseguiu acender uma fogueira improvisada entre pedras, tentando aquecer os pés congelados. O vento soprava em rajadas que apagavam parcialmente a chama. Ele relatou sentir mãos invisíveis tocando suas pernas, causando dor intensa sem ferimentos aparentes. O ar cheirava metal queimado e ozônio. Desesperado, tentou gritar por ajuda, mas apenas ecos distorcidos retornaram. A sensação era de presença deliberada, medindo cada reação, manipulando o espaço para garantir isolamento absoluto. O último sobrevivente tentou voltar à barraca original, agora parcialmente soterrada pela neve. O caminho não existia mais. Pegadas desapareciam subitamente, como se a neve tivesse sido reorganizada. Fragmentos de equipamento foram encontrados ao acaso, sem lógica aparente de dispersão. Ele percebeu sinais claros de deslocamento de corpos, vestígios de impacto não explicável e marcas estranhas na neve, como se mãos gigantes e invisíveis tivessem empurrado algo para dentro do branco total. O medo tornou-se paralisante. Quando finalmente o resgate chegou, apenas um corpo do grupo pôde ser localizado, próximo à fogueira improvisada, parcialmente coberto de neve e com marcas estranhas de compressão. Os demais não foram encontrados ou estavam incompletos. O relatório oficial mencionou hipotermia e avalanche isolada como causas, omitindo detalhes de ferimentos internos e marcas impossíveis. Documentos secretos sugerem que o local e o evento manipulam o comportamento e destino de qualquer um que tente atravessar a Serra Rolate sem ser preparado para algo além do frio extremo. O sobrevivente foi encontrado em estado de choque severo, quase incapaz de andar. Os ferimentos internos e a exposição extrema à hipotermia provocaram danos permanentes. Relatou o que viu, mas parecia hesitar em detalhes. Expressou sensação de ter sido observado o tempo todo. Nenhum equipamento captou a presença de outros seres. Psicólogos descreveram seu trauma como intenso e contínuo, sugerindo que o impacto psicológico superava em muito o físico, deixando cicatrizes permanentes. Após o resgate,
O sobrevivente apresentou insônia crônica, pesadelos recorrentes e ansiedade extrema ao caminhar em áreas abertas ou trilhas. Relatava vozes distantes e sombras movendo-se à noite. Testes neurológicos e psicológicos não indicaram delírios. As reações do corpo eram reais. Frio intenso, tremores involuntários e sensação de peso sobre o tórax ao se aproximar de colinas ou encostas. O trauma físico foi apenas a primeira camada do horror que vivenciou. O desaparecimento parcial do grupo e os corpos mutilados jamais foram explicados plenamente. A versão oficial manteve a narrativa de hipotermia e avalanche. Porém, investigações internas indicam manipulação deliberada do ambiente, ventos direcionados, frio concentrado e alteração das decisões do grupo. A barraca, rasgada de dentro para fora, e a dispersão dos corpos sugerem ação de força inteligente, porém invisível. Nenhuma testemunha externa viu ou interferiu, reforçando a ideia de isolamento total. O sobrevivente passou a registrar tudo em diários e fotos, tentando documentar padrões de comportamento do ambiente. Alguns registros indicam luzes estranhas ao longe, movimentos quase imperceptíveis entre árvores e sons ritmados que não correspondiam ao vento. Quando revisitou mapas antigos, percebeu alterações nos percursos da serra, como se a montanha tivesse redefinido sua topografia. Qualquer tentativa de reconstituir os eventos falhava. A trilha parecia mutante e hostil. O relato terminou com um aviso silencioso. A Serra Rolate não é apenas um caminho, mas uma entidade ativa. O sobrevivente não voltou jamais, mudando-se para evitar regiões de montanhas isoladas. O mistério permanece, sem explicações completas, mas com padrão consistente. Isolamento, comportamento desorientado, ferimentos inexplicáveis e desaparecimentos seletivos. Aqueles que ignoram alertas podem desaparecer. A Serra escolhe quem vive, quem morre e quem jamais volta. Se o silêncio aí do seu lado ficar estranho, continue ouvindo. Este é só mais um relato. Paramos no posto pouco depois da meia-noite, porque o caminhão começou a falhar sem aviso. O lugar não aparecia no GPS, mas havia bombas antigas, prédio em pé e luzes acesas. Nenhum carro, nenhum funcionário visível. O silêncio não era abandono comum, parecia suspensão. O relógio do painel travou no mesmo minuto. Descemos para verificar o motor, e a sensação imediata foi de que havíamos parado em um ponto onde o tempo não avançava do jeito normal. A porta do prédio estava destrancada e o interior iluminado por lâmpadas fracas, amareladas. O cheiro era de poeira quente e combustível velho. Não havia produtos nas prateleiras, apenas marcas de onde algo esteve. Um rádio antigo chiava, sem música. Quando chamamos por alguém, o som da nossa voz voltou atrasado, distorcido, como se tivesse atravessado um espaço maior do que o ambiente permitia. Foi ali que percebi que o lugar reagia diferente à presença humana. Ao sair novamente para o pátio, notamos que a estrada parecia diferente. O traçado era o mesmo, mas a sensação de distância havia mudado. Os postes estavam mais afastados, e a escuridão entre eles parecia espessa. Tentamos ligar o caminhão. O motor girou, mas não pegou. O painel apagou por completo. Nesse momento, ouvimos passos vindo de trás do prédio. Lentos demais para indicar pressa, regulares demais para serem naturais. Os passos não se aproximaram diretamente. Descreviam um arco largo, contornando o posto. Não havia sombra visível, apenas o som seco no asfalto. Cada passo ecoava mais do que deveria. A luz de uma das lâmpadas piscou e apagou. O rádio dentro do prédio aumentou o chiado sozinho. Um dos meus dedos começou a formigar, seguido por dormência no braço inteiro, como se algo estivesse interferindo fisicamente no corpo, não apenas na mente. Decidimos voltar para o caminhão e dar ré, mas a estrada atrás parecia longa demais, como se tivesse sido esticada. Dirigi por quase 5 minutos e o posto continuava visível no retrovisor, na mesma distância. Não importava a velocidade. Ao parar, o relógio do painel voltou a funcionar, marcando exatamente o mesmo minuto da parada inicial. Foi ali que entendemos que sair pelo mesmo caminho
Não era mais uma opção disponível. Descemos novamente do caminhão com a sensação clara de estarmos sendo observados por algo que não precisava se esconder. O ar estava mais pesado, dificultando a respiração profunda. O som dos nossos passos parecia atrasado, como se o chão respondesse depois. Ao contornar o prédio, encontramos marcas no asfalto, semelhantes a arrastos longos, paralelos, indo e voltando. Nenhuma delas levava para fora do posto. Todas retornavam ao mesmo ponto escuro, atrás da construção. Um barulho metálico ecoou do interior do prédio, seguido pelo rádio, desligando sozinho. As lâmpadas restantes começaram a piscar em sequência, nunca juntas. A sensação de dormência se espalhou pelas pernas. Não era pânico, era falha física. Um de nós caiu de joelhos sem dor aparente. Ao tentar levantá-lo, percebi que minhas mãos tremiam sem controle. Algo parecia interferir diretamente nos nervos, como se o ambiente estivesse ajustando o corpo para dificultar qualquer tentativa de fuga organizada. Uma silhueta surgiu perto das bombas antigas, alta demais para ser humana. Não caminhava, deslizava em pequenos deslocamentos. Tinha forma humana apenas no contorno, mas as proporções estavam erradas. Quando virou o rosto, os olhos refletiram a luz amarela, como superfícies líquidas, vermelhos e amarelados ao mesmo tempo. Não houve ameaça verbal, apenas a certeza absoluta de que estava consciente da nossa presença, desde o momento em que paramos no posto. A criatura abriu algo semelhante a asas, mas não as usou para voar. Elas se dobravam de forma antinatural, tocando o chão. Cada movimento causava dor aguda nos ouvidos, como pressão extrema. O caminhão voltou a ligar, sozinho. O motor rugiu alto demais. Tentamos entrar, mas a porta não abria completamente. A silhueta se aproximou apenas o suficiente para que o cheiro metálico invadisse o ar, causando náusea imediata e perda momentânea de visão. Quando a luz voltou ao normal, a criatura não estava mais visível, mas o posto havia mudado. As bombas estavam quebradas, o prédio parcialmente destruído, como se décadas tivessem passado em segundos. O rádio estava reduzido a ferrugem. O relógio do painel avançou subitamente horas. Ao tentar seguir pela estrada novamente, percebemos que agora existiam dois caminhos de saída, ambos iluminados, ambos claramente errados. Escolher passou a ser tão perigoso quanto permanecer. Escolhemos o caminho da direita por parecer menos iluminado, acreditando que a luz excessiva fosse uma armadilha. Assim que avançamos, o posto desapareceu atrás de nós sem transição. A estrada ficou estreita, com árvores altas, formando um túnel. O rádio do caminhão voltou a chiar, repetindo fragmentos de conversas nossas, ditas minutos antes. Cada repetição vinha com atraso irregular. O volante começou a puxar sozinho, exigindo força constante para manter o caminhão alinhado. Após alguns quilômetros, o asfalto mudou de textura, ficando áspero como concreto recém-seco. As mãos ardiam ao tocar o volante. O painel mostrava alertas inexistentes. A sensação de perseguição não vinha de trás, mas dos lados, como se algo acompanhasse o veículo fora do campo de visão. O motor perdeu potência gradualmente. Quando paramos, percebemos que não havia acostamento. A estrada simplesmente terminava em mata fechada,
sem sinal de retorno possível. Ao descer, senti dor intensa nas pernas, como se os músculos tivessem sido usados além do limite. O ar cheirava a ferrugem e terra molhada. Entre as árvores, sombras se moviam em trajetórias circulares, nunca se aproximando por completo. O som de asas dobrando vinha de diferentes direções, sempre fora do alcance visual. A criatura não se mostrava, mas deixava claro que controlava o espaço. Cada tentativa de avançar resultava em vertigem e queda imediata. Decidimos voltar ao caminhão, mas ele estava diferente. A lataria apresentava marcas profundas, curvas, como se algo tivesse se apoiado repetidas vezes. O retrovisor refletia olhos amarelados que não correspondiam a nenhum corpo visível. Ao ligar o motor, uma dor lancinante atravessou o peito, forçando-nos a desligar. Ficou claro que o veículo não era mais meio de fuga, apenas extensão do lugar. Permanecer dentro ou fora causava o mesmo desgaste físico progressivo. Foi então que o som dos passos retornou, agora mais próximo e acelerado. A criatura revelou parcialmente o corpo entre as árvores, mostrando a forma humanoide distorcida e as asas retraídas. Não avançou, apenas observou enquanto o espaço ao redor parecia se fechar. O chão vibrava levemente. Sangue começou a escorrer do nariz de um de nós. Não havia escolha correta. O local exigia decisão imediata, mesmo sabendo que qualquer movimento teria consequências irreversíveis. Optamos por seguir a pé pela mata, acreditando que o espaço aberto favorecia a criatura. Assim que demos os primeiros passos, o som dos nossos movimentos foi absorvido, como se o chão fosse macio demais. A luz parecia não se propagar entre as árvores. A dor nas pernas aumentava a cada metro. Não era cansaço comum, mas resistência ativa do ambiente. A sensação era de atravessar um lugar que rejeitava deslocamento, ajustando o corpo para falhar gradualmente. Entre os troncos, a silhueta surgia e sumia, sem deslocamento contínuo. Os olhos refletiam luz inexistente. As asas se abriam apenas o suficiente para tocar galhos altos, produzindo estalos secos. Cada som causava espasmos involuntários nos músculos. Não havia ataque direto. A criatura controlava o ritmo, como se quisesse prolongar a exposição. O ar ficou rarefeito, exigindo esforço consciente para respirar. A mente começava a confundir distância, tempo e direção. Um de nós caiu e não conseguiu se levantar. As pernas não respondiam. Ao tentar ajudá-lo, senti dormência subir pelos braços até o rosto. A criatura aproximou-se alguns passos, nunca ultrapassando certo limite. O chão sob nossos pés apresentava marcas circulares que surgiam e desapareciam. Não eram pegadas fixas, eram sinais temporários, como se o próprio solo reagisse à presença dela, moldando-se para restringir ainda mais qualquer tentativa de avanço ou retorno. O som de motor ecoou ao longe, impossível de localizar. Não havia estrada visível. O ruído vinha de todos os lados ao mesmo tempo. A criatura parou de se mover e inclinou a cabeça, como se avaliasse uma variável inesperada. Aproveitamos a pausa para arrastar o companheiro caído alguns metros. A cada movimento,
A dor aumentava exponencialmente. Era como se o espaço cobrasse fisicamente por cada decisão tomada fora do lugar designado. Subitamente, a mata se abriu para um trecho curto de estrada, idêntico ao que havíamos deixado. O caminhão estava ali, intacto. O relógio do painel marcava poucos minutos após a parada inicial. A criatura recuou para a borda das árvores, observando. Entramos sem discutir. O motor ligou. Imediatamente, ao arrancar, sentimos dor aguda no peito, como despedida forçada. O posto desapareceu no retrovisor, mas a sensação de observação não cessou. Dirigimos por horas sem cruzar qualquer outro veículo. O céu começou a clarear, mas a luz parecia artificial, sem calor. O rádio voltou a funcionar sozinho, emitindo apenas ruído branco. Nenhum de nós falou sobre o que viu. O corpo doía como após esforço extremo, com hematomas surgindo sem impacto visível. Ao parar em um posto oficial, o relógio marcava o mesmo dia e horário da partida. Havíamos passado tempo demais, em um intervalo que não deveria existir. Um dos companheiros precisou de atendimento médico horas depois. Exames mostraram microlesões musculares e alterações neurológicas temporárias, sem causa definida. Os médicos atribuíram a estresse agudo. Nenhum medicamento explicou a dormência persistente. À noite, o paciente relatou ouvir passos circulares no quarto do hospital. Não eram altos, eram constantes. O monitor cardíaco registrava picos sempre que os passos se aproximavam, mesmo sem ninguém presente no corredor. Tentamos localizar o posto no mapa novamente. Não existia registro, nem imagem de satélite. A rodovia aparecia contínua naquele trecho. Nenhum desvio, nenhuma construção. Um caminhoneiro mais velho ouviu o relato e apenas comentou que alguns lugares não aceitam trânsito repetido. Disse que quando alguém entra por engano, o caminho se fecha até a cobrança ser feita. Não explicou o que significava a cobrança. Apenas aconselhou nunca tentar voltar. Com o passar das semanas, os sintomas diminuíram, mas não desapareceram. Em noites silenciosas sinto pressão no peito e a sensação clara de algo se movendo em círculos ao redor da casa. Nunca se aproxima. Nunca se afasta completamente. Exames seguem normais. A memória da silhueta com asas dobradas permanece nítida demais para ser sonho. Não parecia criatura de caça. Parecia guardiã de um espaço que não deveria ser atravessado. O mais perturbador é entender que não fomos perseguidos para fora, mas conduzidos de volta. A criatura controlou cada saída possível, cada tentativa de fuga. Não houve violência direta, apenas desgaste progressivo. Aprendi que alguns lugares não atacam intrusos. Eles testam limites até que o corpo fale e a mente aceite ir embora. Desde então, evito parar onde o GPS falha e o silêncio parece organizado demais. Depois daquela noite, passei a reconhecer sinais que antes ignorava. Postos sem registro, trechos onde o rádio falha, lugares em que a luz parece não se espalhar direito. Não sinto mais curiosidade, apenas alerta imediato. O corpo reage antes da mente. Um aperto no peito, a mesma dormência inicial. Não é medo comum, é memória física. Algo aprendeu nosso limite naquela estrada
E nós aprendemos que nem toda rota aceita retorno. Sem consequência, nunca falamos novamente da criatura com asas. Mas sabemos que todos lembramos da mesma forma a silhueta alta, os olhos refletindo luz inexistente. O movimento sem pressa não parecia faminta nem violenta. Parecia funcional. Cumpria um papel específico naquele espaço. Isso é o que mais assusta. Não era algo perdido ou caçando. Era algo em atividade constante, mantendo aquele trecho isolado de quem não deveria permanecer ali, além do permitido. Às vezes sonho que estou dirigindo e o relógio do painel trava. Novamente, a estrada se alonga e o posto reaparece à distância exata, impossível de alcançar ou deixar para trás. Acordo sempre antes de parar, com dor real nos músculos e suor frio. O corpo reage como se ainda estivesse lá. Não é trauma comum. É como se parte de mim tivesse ficado naquele intervalo, registrada pelo lugar da mesma forma que fomos registrados por ele. Nunca houve convite para retornar, nem tentativa clara de contato depois disso. Ainda assim, evito certas rotas à noite, mesmo que encurtem horas de viagem. Não confio em locais onde o silêncio parece organizado demais, onde nada se move sem propósito. Aprendi que nem toda ameaça corre atrás. Algumas apenas ajustam o espaço, até que você não tem escolha. Além de sair carregando marcas que só o próprio corpo reconhece. Naquela noite, paramos em um posto que não existia e fomos observados por algo que não precisava se revelar por completo. Não fomos atacados, mas fomos avaliados, conduzidos e devolvidos. O caminho se fechou e abriu quando decidiu. Desde então, sei que algumas estradas não levam a lugar nenhum. Elas apenas testam quem passa por elas. E quem sai, nunca retorna exatamente do mesmo jeito que entrou. A trilha não constava mais nos mapas atualizados, mas moradores locais garantiram que ainda era usada por caçadores. Éramos 5 amigos, experientes em caminhada, e iniciamos a subida no início da tarde. O clima mudou rápido demais. A mata fértil, o silêncio ficou pesado e os sons naturais desapareceram. O GPS começou a errar distância e altitude. Ainda assim, seguimos. A sensação era de estar entrando em um lugar que não gostava de visitantes prolongados. Após 2 horas, percebemos pegadas humanas recentes no barro, paralelas às nossas. Não eram botas comuns. O passo era irregular, arrastado em alguns trechos. Chamamos, achando que fosse outro grupo. Ninguém respondeu. O rádio não funcionava mais. Decidimos acelerar, mas a trilha parecia se dividir sem aviso. Em uma curva fechada, perdemos 2 do grupo de vista. O eco da mata abafou qualquer tentativa de comunicação verbal imediata. Tentamos reencontrá-los voltando. Alguns metros mais, o caminho parecia diferente. Árvores marcadas não estavam mais lá. Um dos amigos começou a relatar tontura e dor na nuca. Foi quando ouvimos passos rápidos. À nossa esquerda, claramente humanos, mas fora do ritmo de corrida normal. Algo nos observava de perto. Gritamos novamente pelos 2 desaparecidos. A resposta veio em forma de um grito curto, interrompido abruptamente, seguido de silêncio absoluto. Entramos em pânico controlado.
e avançamos na direção do som. A trilha ficou mais estreita, forçando passagem em fila. Em um trecho inclinado, encontramos uma mochila rasgada, reconhecida imediatamente como sendo de um dos amigos. Havia sangue fresco na lateral e marcas de arrasto em direção ao mato fechado. Antes que pudéssemos reagir, um homem surgiu entre as árvores, imóvel, observando, roupas sujas, olhar vazio, respiração lenta demais. Ele não falou nada, apenas deu um passo à frente e desapareceu entre a vegetação com rapidez impossível para o terreno. O medo virou urgência. Decidimos nos separar contra qualquer protocolo, tentando alcançar ajuda. Foi o pior erro. A mata pareceu se fechar atrás de nós. Os sons de passos voltaram, agora mais próximos. Um dos amigos tropeçou e caiu. Ao ajuda Lu, ouvimos algo se aproximando em corrida pesada. O ataque veio rápido, violento e definitivo. Corremos sem direção definida, guiados apenas pelo instinto. A trilha desapareceu por completo, substituída por mata fechada e terreno irregular. Galhos cortavam a pele e o fôlego falhava rápido. O som da perseguição não era constante. Surgia em explosões curtas, como se o sujeito calculasse quando acelerar. O amigo ferido mancava, deixando rastros visíveis. Tentamos carregá-lo, mas o peso e o pânico tornaram o avanço lento demais para aquele ambiente hostil. Paramos ao ouvir um assobio curto, humano, vindo logo atrás. Não parecia chamado para esse abismo. O sujeito surgiu novamente entre as árvores, agora mais próximo. O rosto era magro demais, olhos fundos, expressão vazia. Não empunhava arma visível. Ainda assim, o medo era absoluto. Ele inclinou a cabeça, como quem analisa a presa. Quando avançou, foi rápido demais. O amigo que mancava foi alcançado primeiro. O grito durou segundos. Depois, apenas impacto e silêncio. O padrão. Não tivemos coragem de voltar. A culpa se misturou ao terror. Seguimos correndo até o corpo falhar. O terreno descia abruptamente, levando a um vale fechado. A vegetação estava quebrada, como se algo passasse ali com frequência. Encontramos o segundo amigo desaparecido caído entre pedras, já sem sinais vitais. Havia marcas profundas no pescoço e no tórax. Não parecia ataque de animal. Era preciso, direcionado, humano demais para ser instinto. O som de passos voltou, agora lento, deliberado. Estávamos presos entre o vale e a mata fechada. O sujeito surgiu novamente, sujo de sangue, que não parecia todo recente. Não demonstrava pressa. Caminhava em linha reta, ignorando obstáculos. Um de nós tentou enfrentá-lo com um galho. Foi inútil. O ataque foi direto, violento, sem hesitação. O corpo caiu pesado. Não houve grito prolongado, apenas um impacto seco seguido de respiração ofegante, que não era nossa. Fugi sozinho, movido por puro reflexo. Rolei por uma encosta, batendo o corpo contra pedras, até perder a noção exata do caminho. A perseguição cessou de repente. Não houve corrida final, apenas abandono. Horas depois, fui encontrado por equipes de resgate em estado de choque. Relatei tudo. 2 corpos foram recuperados,
nunca foi encontrado. As autoridades classificaram como ataque humano não identificado. A trilha foi oficialmente fechada. O sujeito jamais foi localizado. No hospital, permaneci sedado por quase 2 dias. Quando acordei, o corpo apresentava múltiplas fraturas leves, cortes profundos e sinais claros de exaustão extrema. Psicólogos atribuíram os relatos a trauma severo. Ainda assim, registrei detalhes que não constavam no boletim oficial. O homem não agia como alguém em surto. Seus movimentos eram calculados, silenciosos, eficientes. Não demonstrava raiva, nem urgência. Caçava como alguém que conhecia cada metro daquela mata. Durante as buscas finais, equipes relataram sensação constante de estarem sendo observadas. Trilhas surgiam e desapareciam. Equipamentos perdiam sinal. Sem explicação técnica, um dos bombeiros encontrou marcas de pegadas humanas que simplesmente terminavam no meio do barro. Sem continuidade. Não havia bifurcação ou rocha próxima. O caso começou a ser tratado com sigilo. Oficialmente, o agressor teria fugido para áreas mais densas. Oficialmente, ninguém queria continuar entrando naquele trecho da trilha. Voltei à cidade semanas depois, tentando retomar rotina. À noite, sonhos recorrentes me levavam de volta à mata. Sempre o mesmo cenário. Sempre a sensação de estar sendo seguido. Acordava com dor muscular real, como se tivesse corrido quilômetros dormindo. Certa madrugada, ouvi um assobio curto do lado de fora da casa. O mesmo som. Gravei o áudio. Ao reproduzir o arquivo estava vazio, mas o medo permaneceu físico, imediato e paralisante. As famílias das vítimas pressionaram por respostas. Laudos confirmaram morte por agressão humana, força acima do normal, precisão incomum. Nenhuma arma foi identificada, nenhum DNA estranho encontrado. Apenas pele humana sob as unhas. O terceiro corpo nunca apareceu. Oficialmente, considerado desaparecido, oficiais locais passaram a evitar o assunto. Um deles me disse, em voz baixa, que aquela trilha tinha histórico antigo de sumiços, sempre atribuídos a acidentes, até os padrões começarem a se repetir. Passei a evitar áreas verdes, trilhas e até parques urbanos. O corpo reage antes da mente. Qualquer som ritmado atrás de mim acelera o coração de forma descontrolada. Não acredito que o sujeito tenha sido preso ou morto. A forma como ele abandonou a perseguição indica escolha. Não falha. Ele decide quando começa e quando termina. A trilha foi fechada, mas sei que isso não encerra nada. Apenas muda o ponto de entrada. Meses depois, um grupo de pesquisadores tentou acessar a área fechada sem autorização. 2 desistiram após ouvir sons de passos, acompanhando o deslocamento, mesmo sem contato visual. Um terceiro retornou, em estado de choque, relatando ter visto um homem parado entre as árvores, imóvel por longos minutos. Quando tentou fotografar, o sujeito desapareceu sem ruído. O equipamento apresentou falha total. O relato nunca foi oficialmente registrado, mas circulou entre equipes de resgate locais como alerta informal. Um guarda florestal veterano me procurou após reconhecer meu nome no relatório antigo. Disse que aquela trilha nunca foi apenas um caminho. Era um corredor natural usado há décadas
por alguém que conhecia bem o terreno. Relatos antigos falavam de um morador isolado nunca localizado, que surgia quando grupos se afastavam demais das rotas principais. Mortes eram atribuídas a quedas ou animais. Ele afirmou que o erro sempre foi acreditar que o perigo vinha da mata e não de quem se movia dentro dela. Voltei a receber mensagens anônimas semanas depois, coordenadas, fotos borradas da trilha, gravações de áudio com assobios curtos. Nunca responde. O corpo reagia com náusea imediata, só de abrir os arquivos. Uma das imagens mostrava uma mochila idêntica à do amigo desaparecido, pendurada em um galho alto demais para acesso comum. A foto foi apagada minutos depois de aberta. Não havia remetente identificável. Alguém queria provar que o local continuava ativo. Notícias locais relataram novo desaparecimento. Meses depois, oficialmente tratado como acidente. Um excursionista solo não retornou. As buscas encontraram apenas rastros interrompidos e marcas de arrasto semelhantes às do nosso caso. Nenhum ataque animal foi confirmado. O padrão se repetia com precisão inquietante. A trilha já não existia nos mapas públicos, mas continuava sendo usada por curiosos e caçadores. O sujeito parecia agir apenas quando havia separação, isolamento e tempo suficiente para observar. Antes do ataque, compreendi que não sobrevivi por sorte, mas por decisão alheia. O perseguidor escolheu encerrar a caçada quando quis. Não havia pressa, nem erro, apenas controle absoluto do espaço e do tempo do ataque. Ele não precisava eliminar todos. Bastava marcar o local com mortes suficientes para manter o ciclo de medo. A trilha permanece fechada oficialmente, mas sei que não está vazia. Alguns lugares não abandonam quem entra, apenas aguardam o momento certo para agir novamente. Fui chamado a prestar novo depoimento. Quase um ano depois, um perito encontrou um objeto enterrado próximo ao vale. Um canivete enferrujado, reconhecido como sendo de um dos amigos mortos. A lâmina apresentava desgaste incompatível com o tempo de desaparecimento. Parecia ter sido usada recentemente. Nenhuma digital aproveitável foi coletada. O detalhe mais inquietante foi a posição do objeto cravado verticalmente no solo, como se marcasse um ponto específico da trilha. Após esse achado, as autoridades suspenderam novas buscas. Alegaram risco elevado e falta de recursos. Moradores da região passaram a relatar movimentação noturna incomum, luzes fracas entre as árvores, passos em volta de propriedades rurais próximas à mata. Animais domésticos desapareceram sem deixar rastros claros. Nenhum arrombamento, nenhuma cerca danificada, apenas silêncio e ausência. A sensação geral era de que algo havia se deslocado para fora da trilha, expandindo lentamente sua área de atuação. Passei a sentir o mesmo padrão de vigilância em locais diferentes. Não via ninguém, mas percebi a presença constante quando caminhava sozinho. O corpo reagia com tensão extrema. Um dia, encontrei marcas de botas próximas ao portão da minha casa, iguais às vistas na trilha. Nenhuma câmera registrou o movimento. As marcas desapareceram horas depois, como se nunca tivessem estado ali. Entendi que o isolamento não dependia mais da mata. A separação agora era social, silenciosa.
Decidi mudar de cidade sem avisar conhecidos. Ainda assim, sonhos continuaram trazendo o mesmo homem, sempre parado à distância, nunca se aproximando demais. Não havia raiva no olhar, apenas paciência. Psicólogos chamaram de transtorno pós-traumático persistente. Discordo. O medo não vinha de lembrança, mas de antecipação. Era a certeza de que ele sabia onde eu estava, mas aguardava algo específico para agir novamente, como fazia na trilha, observando antes de escolher. 2 morreram naquela mata. Um desapareceu, sem vestígios. Eu sobrevivi, mas não escapei. A trilha ensinou que o perigo não precisa ser sobrenatural para ser impossível de enfrentar. Às vezes basta alguém que conhece o terreno melhor do que você, que escolhe quando aparecer e quando sumir. O caso nunca foi encerrado, apenas arquivado. A mata continua lá. E eu sei que em algum ponto ele também continua, aguardando outro grupo errar o caminho. Anos se passaram desde aquele dia, mas o corpo nunca esqueceu a trilha. Ao ouvir relatos de caminhadas isoladas, sinto o mesmo aperto no estômago e tensão nos ombros. Não é empatia, é reconhecimento. A forma como o sujeito se movia não indicava loucura ou improviso. Ele dominava o ritmo do medo, sabia quando acelerar e quando recuar. A mata era a extensão do próprio corpo. Entrar ali foi como atravessar território controlado, não espaço abandonado. Arquivos públicos mostram outros casos semelhantes, em regiões diferentes, sempre com o mesmo padrão. Grupos separados, perseguição silenciosa, mortes precisas e ausência de provas conclusivas. Nenhum suspeito identificado, nenhuma prisão. As investigações sempre terminam cedo demais. Quando comparo os relatos, percebo que o agressor não se desloca aleatoriamente. Ele permanece onde o terreno favorece o controle absoluto. A trilha não foi escolhida por acaso. Ela foi moldada para funcionar como armadilha natural. O mais perturbador é entender que não houve erro de percurso. Seguimos exatamente o caminho indicado. A separação aconteceu porque o ambiente permitiu. Curvas fechadas, vegetação densa, silêncio abafado. Tudo contribuiu. O sujeito apenas explorou isso com eficiência. Não gritou, não ameaçou, não correu desnecessariamente. Ele sabia que o medo faria o trabalho. A trilha não precisava ser longa. Bastava tempo suficiente para observar, escolher e agir. Quando o grupo já estivesse vulnerável, nunca mais voltei àquela região. Ainda assim, sinto que o episódio não terminou ali. Às vezes, ao caminhar sozinho, em ruas vazias, percebo passos fora de ritmo atrás de mim. Nunca vejo ninguém. Pode ser paranoia. Pode não ser. Aprendi que sobrevivência nem sempre significa escapar. Às vezes, significa apenas continuar vivendo, com a certeza de que alguém decidiu poupar você, sem explicar o motivo, e que essa decisão pode não ser definitiva. Este relato não é aviso, nem pedido de ajuda. É registro. 2 pessoas morreram porque acreditaram que trilhas são apenas caminhos. Uma desapareceu porque se afastou por segundos. Eu sobrevivi porque o perseguidor decidiu encerrar a caçada.
Não houve heroísmo, nem confronto justo, apenas domínio do espaço e paciência. A mata continua lá, silenciosa e comum aos olhos de quem passa. Mas alguns lugares não escondem monstros. Eles oferecem condições perfeitas para quem escolhe se tornar um. O prédio estava oficialmente desativado havia anos, mas as luzes do terceiro andar permaneciam acesas naquela noite. Entramos por causa da chuva forte e da pane no carro. A portaria estava aberta, sem vigia, sem registros recentes. O elevador funcionava, mas não respondia aos botões corretamente. Subia sozinho, parando em andares não selecionados. O cheiro de produto químico antigo misturava-se ao de mofo. A sensação imediata foi de estar entrando em um lugar que não aguardava visitas. No segundo andar, os corredores eram longos demais para o tamanho externo do prédio. As portas estavam numeradas fora de sequência. Algumas tinham marcas profundas, como arranhões feitos de dentro para fora. O elevador fechou antes que pudéssemos impedir. As luzes piscaram, mas não apagaram. O silêncio era quebrado apenas por um ruído distante, semelhante a algo sendo arrastado lentamente por piso metálico. Não vinha de um ponto fixo, mudava de direção sem aviso. Tentamos usar a escada, mas a porta corta-fogo não abria completamente. Algo a bloqueava pelo outro lado, sem peso suficiente para ser pessoa. Apenas resistência firme. Um dos meus dedos começou a formigar ao tocar o metal. A dormência subiu pelo braço. O ruído de arrasto cessou por alguns segundos. Tempo suficiente para provocar expectativa física. Quando o Bolton estava mais próximo, a iluminação do corredor pareceu encolher, deixando sombras longas demais para a distância real. Uma câmera de segurança girou sozinha, acompanhando nosso deslocamento. O monitor na parede mostrou imagens atrasadas, como se o tempo estivesse desalinhado. Em uma delas, aparecíamos parados, mesmo já tendo passado. Atrás de nós, uma forma alta surgia parcialmente, humanoide, mas com membros alongados demais. Os olhos refletiam a luz branca, de forma amarela. Ao percebermos isso, o monitor desligou. O ruído voltou, agora claramente circular, descrevendo o corredor inteiro. A temperatura caiu abruptamente. A respiração ficou visível. As portas começaram a vibrar. Não todas, apenas as mais próximas. Cada vibração causava dor aguda nos ouvidos. O som de asas dobrando ecoou brevemente. Impossível dentro de um prédio fechado. Não vimos a criatura diretamente, mas sua sombra atravessou a parede, como se não houvesse barreira sólida. O elevador voltou a soar ao longe. Não sabíamos se subir ou permanecer parado. Era mais perigoso naquele ponto. Decidimos seguir em direção ao elevador, guiados apenas pelo som distante do motor antigo. Cada passo exigia esforço, como se o ar estivesse mais denso. O corredor parecia se alongar à medida que avançávamos. As luzes atrás de nós apagavam uma a uma, sem estalo, apenas desaparecendo. O ruído de arrasto nos acompanhava em paralelo, separado por paredes finas demais para bloquear o som. A sensação era de perseguição sem pressa, confiante demais para correr. Quando alcançamos o elevador, as portas estavam abertas, mas o interior parecia profundo demais. O painel não exibia números, apenas símbolos apagados. Ao entrar, senti dor aguda nos joelhos,
como se a articulação tivesse sido comprimida. As portas fecharam sozinhas e o elevador começou a descer. Apesar de estarmos no segundo andar, o ruído de asas voltou, mais claro, misturado ao som dos cabos, tensionando, além do limite normal de funcionamento. O elevador parou bruscamente entre andares. As luzes internas piscaram, revelando por segundos uma sombra grudada ao teto da cabine. Não havia peso adicional, mas a sensação de pressão aumentou. A sombra tinha contorno humano, porém alongado, com algo semelhante a membranas dobradas junto ao corpo. Os olhos refletiram brevemente a luz de emergência. Um dos meus companheiros começou a sangrar pelo nariz, sem sentir dor imediata, apenas tontura intensa e perda de equilíbrio. As portas se abriram para um andar inexistente. O corredor era idêntico ao anterior, mas mais estreito. As paredes apresentavam marcas recentes, ainda úmidas, como se algo tivesse passado ali pouco antes. O som de arrasto cessou completamente. O silêncio foi pior. Ao dar 3 passos para fora do elevador, senti uma fisgada forte na coluna, forçando-me a parar. Era como se o espaço impusesse limites claros, punindo deslocamentos não autorizados. O elevador fechou atrás de nós sem possibilidade de retorno. O painel apagou. À frente, o corredor fazia uma curva impossível, dobrando-se sobre si mesmo. Uma porta ao fundo se abriu lentamente, revelando apenas escuridão densa. Dela veio o som de respiração profunda, ritmada, que não parecia precisar de ar. O ruído de asas, dobrando, ecoou mais uma vez. Agora, próximo demais. Entendemos que a criatura não estava nos seguindo, estava nos conduzindo. Avançamos pelo corredor curvo com dificuldade, sentindo o chão vibrar sob os pés. As paredes pareciam mais próximas, como se o espaço estivesse se ajustando à nossa presença. A respiração, vinda da escuridão, manteve ritmo constante, nunca acelerando. Cada passo causava dor nas articulações, principalmente nos tornozelos. Não havia eco. O som era absorvido imediatamente. A iluminação reduziu até restar apenas um brilho difuso acima, insuficiente para projetar sombras confiáveis ou indicar profundidade real. Uma porta lateral se abriu sozinha, revelando uma sala ampla demais para caber naquele andar. Dentro, cadeiras metálicas estavam dispostas em círculo perfeito. No centro, marcas profundas riscavam o piso, convergindo para um ponto escuro. Ao entrar, senti vertigem intensa e queda de pressão. O ar cheirava a ferro oxidado. As marcas começaram a escurecer, como se algo pressionasse de baixo para cima. A porta atrás de nós se fechou sem ruído, selando completamente o ambiente. A criatura se revelou parcialmente acima das cadeiras, surgindo do teto, como se fosse parte da estrutura. As asas se abriram devagar, tocando as paredes sem esforço. O corpo tinha forma humana distorcida, com membros longos demais e articulações invertidas. Os olhos refletiam luz amarela, sem pupilas visíveis. Não houve ataque, apenas observação direta. A pressão no peito aumentou até dificultar a respiração. Um dos meus companheiros caiu inconsciente, com sangramento nos ouvidos e boca. As cadeiras começaram a se mover lentamente, mantendo o círculo.
O chão vibrava em pulsos regulares. Cada pulso causava dor intensa na cabeça. A criatura inclinou o corpo, como se analisasse reações. Não parecia curiosa, mas avaliadora. Ao tentar alcançar o companheiro caído, senti resistência invisível, como se algo bloqueasse o movimento. A dormência tomou meus braços. Era impossível avançar ou recuar. O espaço havia se tornado um limite físico absoluto. Subitamente, a criatura recuou para o teto e desapareceu sem transição. As cadeiras pararam. O silêncio voltou pesado. A porta lateral se abriu novamente, revelando o mesmo corredor de antes. Arrastamos o companheiro inconsciente para fora. O ambiente parecia menos hostil, mas a dor persistia. Ao olhar para trás, a sala não existia mais. Havia apenas uma parede lisa. Entendemos que não havíamos sido atacados. Havíamos sido examinados, medidos e liberados por razões desconhecidas. Seguimos pelo corredor em silêncio, carregando o peso do corpo inconsciente e do medo crescente. A iluminação voltou parcialmente, mas piscava de forma irregular. Cada oscilação revelava marcas novas nas paredes, como impressões deixadas por algo com garras largas. O companheiro desacordado respirava com dificuldade, expelindo sangue escuro a cada movimento. Meu próprio corpo tremia, não por frio, mas por exaustão extrema. A sensação era de que havíamos sido devolvidos a um caminho permitido, não libertados. O corredor desembocou em uma escada de emergência que não constava na planta do prédio. Os degraus desciam em espiral fechada. Ao pisar, senti dor aguda no calcanhar, como se algo tivesse se deslocado. O ar se tornou mais quente conforme descíamos. Sons distantes de batidas ritmadas ecoavam de baixo, lembrando um coração lento. A cada volta da escada, a pressão nos ouvidos aumentava. Era como descer dentro de algo vivo reagindo à nossa presença. No final da escada, encontramos uma porta de metal deformada, com marcas profundas de dentro para fora. Forçamos a abertura e entramos em um estacionamento subterrâneo abandonado. Veículos cobertos de poeira estavam dispostos de forma irregular. Nenhuma saída era visível. As luzes se acenderam sozinhas, uma por uma, revelando sombras longas demais. Ao longe, algo se moveu entre os carros. O som de asas raspando o concreto voltou, agora mais lento, como se a criatura estivesse ferida. Tentamos atravessar o estacionamento rapidamente, mas o chão começou a vibrar. Rachaduras se abriram sob nossos pés. O companheiro inconsciente despertou gritando, relatando dor intensa nas costas. Ao olhar, vimos marcas simétricas surgindo sob a pele, como se algo estivesse pressionando de dentro. As sombras ao redor começaram a se mover, de forma independente das fontes de luz. A criatura surgiu entre dois veículos, erguendo-se com dificuldade, as asas arrastando no chão, olhos brilhando em amarelo intenso. Diferente de antes, a criatura avançou. Não corria, mas o espaço entre nós diminuía rapidamente. Cada passo causava dor lancinante nas pernas, como se músculos estivessem sendo rasgados internamente. Corremos até uma rampa de saída que se abriu sozinha. A luz externa nos cegou momentaneamente. Ao atravessar, senti algo atingir meus costados, abrindo cortes profundos. Caímos para fora do prédio.
A porta se fechou atrás de nós com violência. O estacionamento jamais foi encontrado novamente. Do lado de fora a chuva havia cessado, mas o ar permanecia pesado, difícil de respirar. O prédio parecia menor do que antes, quase comum. As luzes do terceiro andar estavam apagadas. O companheiro ferido mal conseguia se mover. As marcas nas costas continuavam visíveis, inchadas, formando padrões simétricos. Quando a sirene de uma ambulância se aproximou, senti alívio imediato, seguido por uma dor aguda no peito. Algo em mim reagia à distância crescente daquele lugar. No hospital, os médicos não encontraram explicação para os ferimentos. Cortes profundos, sem objeto causador, hemorragias internas leves e alterações neurológicas transitórias. As marcas nas costas desapareceram em poucas horas, deixando apenas sensibilidade extrema. Durante a madrugada, o paciente relatou ouvir asas batendo no teto do quarto. As câmeras não registraram nada. Ainda assim, os sensores de movimento dispararam repetidamente, sempre em intervalos regulares, como se algo circulasse lentamente acima. Fui interrogado pela polícia sobre a invasão ao prédio interditado. Ao verificarem os registros, constataram que o local havia sido demolido meses antes. Nenhuma fundação constava naquele endereço. As fotos tiradas no celular estavam corrompidas, exibindo apenas imagens borradas e áreas escuras. Em uma delas, porém, era possível distinguir uma sombra alta atrás de nós. A imagem desapareceu sozinha minutos depois. O aparelho nunca mais funcionou corretamente. Após aquilo, com o passar dos dias, a dor física diminuiu, mas a sensação de pressão retornava sempre que eu me aproximava de prédios abandonados. Meu corpo reagia antes da consciência. Tontura, dormência, taquicardia. Não era medo comum. Era reconhecimento. Sonhos recorrentes mostravam corredores curvos e escadas infinitas. Sempre acordava antes de alcançar o fim. Os exames continuavam normais. Nenhum médico conseguiu explicar por que meu organismo reagia, como se estivesse sendo observado constantemente. Nunca mais tentamos investigar o ocorrido. Aprendi que certos espaços não são lugares, mas sistemas fechados. Não atacam por impulso. Avaliam, medem e liberam quando decidem. A criatura não nos perseguiu por ódio ou fome. Cumpria uma função específica dentro daquele ambiente impossível. Sobrevivemos porque fomos considerados inadequados para permanecer. Desde então, evito locais onde a arquitetura não faz sentido e o silêncio parece excessivamente organizado. Meses depois, recebi alta definitiva, mas meu corpo nunca voltou ao normal. Em dias silenciosos, sinto vibrações leves nos ossos, como ecos internos. Escadas em espiral provocam náusea imediata. Elevadores me causam dor aguda nos joelhos. Não preciso ver para reconhecer. O corpo lembra antes da mente. É como se aquela estrutura tivesse registrado nossas medidas e deixado resíduos invisíveis. Algo ficou marcado, não como maldição, mas como consequência física de atravessar um sistema que não falha. O companheiro ferido abandonou a cidade semanas depois. Disse sentir algo se movendo acima do teto de sua casa durante a noite. Não havia asas,
apenas pressão. Exames mostraram microfraturas cicatrizadas, sem histórico de trauma. Ele nunca mais entrou em prédios altos. Passou a dormir com luzes acesas e portas abertas. Não falava mais da criatura, mas seus desenhos mostravam sempre a mesma figura alongada, com asas dobradas e olhos sem pupilas. Observando a distância constante, voltei ao local indicado nos registros policiais. Havia apenas um terreno vazio, cercado por tapumes enferrujados. Nenhuma fundação, nenhuma entrada subterrânea. Ao permanecer ali por minutos, senti a mesma pressão no peito e dormência nos braços. O GPS falhou. O celular perdeu sinal. Um ruído baixo, semelhante a arrasto metálico, ecoou brevemente, embora não houvesse nada ao redor. Saí imediatamente. O mal-estar cessou assim que me afastei, confirmando que o espaço ainda reagia. Compreendi que não se tratava de criatura errante, mas de algo integrado àquele ambiente impossível. Não caçava pessoas, administrava acesso. Quem entrava era avaliado, testado fisicamente e mentalmente. Não havia intenção de matar, apenas de excluir o que não deveria permanecer. O ataque final no estacionamento foi corretivo, não predatório. O sistema se fechou quando atingimos o limite tolerável. A violência foi apenas o mecanismo final de expulsão. Sobrevivemos porque fomos rejeitados, não porque escapamos. Isso é o que mais assusta. Não houve vitória, apenas liberação. Desde então, evito lugares onde a arquitetura parece maior por dentro, onde corredores não terminam como deveriam e onde o silêncio é organizado demais. Alguns espaços não foram feitos para abrigar pessoas, apenas para funcionar. Quando alguém entra por engano, o próprio lugar decide se você sai andando ou carregando marcas que nunca aparecem em exames.